Glória a Deus. Abra comigo então em Lucas capítulo 10, verso 21. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim a poderosa e santa palavra de Deus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. Olha só que forte. E revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deixa a sua Bíblia aberta, mas coloca ela no seu assento agora, em nome de Jesus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Não fica sozinho. Venha para cá para frente, Jorge. Venha para próximo dos seus irmãos. Pegue na mão de uma pessoa. Aperta bem forte. Mostra que você está vivo e respirando. Aleluia. Amém? Mostra para ela que você é uma pessoa avivada na presença de Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor agora, nesse momento, a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma faca, do que uma espada de dois gumes, Pai. E que essa palavra poderosa venha, meu bom Deus, de encontro ao nosso espírito e venha nos trazer ensinamento, venha trazer crescimento e, acima de tudo, transformação, Pai. Eu quero profetizar que aquele que entrou aqui essa noite sairá daqui transformado, sairá daqui carregado pelas asas do Teu Espírito, sairá daqui, meu bom Deus, recarregado para enfrentar mais uma semana de vitórias, para ganhar, meu bom Deus, todas as guerras e batalhas espirituais, para sair daqui, meu bom Deus, com tudo que eles vieram buscar, que é principalmente serem alimentados da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é maravilhosa. A Tua palavra, meu bom Deus, que vem nos revelar cada dia mais e vem nos trazer, meu Pai, mais da Tua presença. Porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha repreender todo espírito contrário, todo espírito maligno que se levantou contra esse culto, contra esse momento da ministração, que o Senhor venha a impedir, Pai, qualquer atuação maligna no nosso meio, para a glória do Teu nome. E que o Teu povo saia daqui abençoado, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar, pode se assentar. A palavra do Senhor nos diz que Ele rejeita pessoas soberbas. Quem conhece esse texto? O Senhor, Ele rejeita pessoas soberbas. Pior coisa que existe na presença de Deus é a pessoa ser soberba, ser orgulhosa. Pessoa orgulhosa é aquela que pensa que já sabe de todas as coisas. Provavelmente você conhece pessoas assim. Pessoas soberbas são aquelas que, acima de tudo, elas pensam que sabem e conhecem tudo a respeito de Deus. Na verdade, elas dizem assim, quando você falando para ela a respeito de algo da palavra do Senhor, de algo espiritual, ela vai dizer assim, mas eu não concordo com isso. Eu penso de uma maneira diferente. Não é assim. Você pode ter o que for, você pode ter curso de teologia, você pode estudar a palavra de Deus desde quando nasceu, você pode ser pastor, você sempre vai encontrar com uma pessoa dessa natureza. E esse tipo de pessoa Deus resiste. O grande segredo, Jesus nos conta, que o Senhor, Ele escondeu das pessoas soberbas, das pessoas orgulhosas, a palavra dEle. Porque essa pessoa que é soberba, ela naturalmente ela rejeita o ensino do Senhor. Porque geralmente pessoas soberbas são pessoas que vêm para o culto com a Bíblia debaixo do braço e na outra mão ela segura uma tesoura. Como assim, pastor? Você olha a Bíblia dela, você abre a Bíblia dela e a Bíblia dela é toda recortada. Porque aquilo que convém ela deixa, mas aquilo que não convém ela tira fora. A igreja de hoje em dia é uma igreja que ela adapta tudo aquilo que lhe convém. Existem igrejas de todas as formas, de todos os tamanhos. Existem igrejas que entregam a teologia que a pessoa busca e quer ouvir. Uma dessas igrejas, um desses tipos de igreja, é a teologia, trata da teologia da inclusão, que fala, por exemplo, que Deus aceita a pessoa e todo tipo de amor é válido. A teologia da inclusão ela é tão mentirosa que diz que a pessoa pode permanecer no pecado, que mesmo assim Deus a ama e Deus releva. Isso é mentira de Satanás. Isso vem para enganar as pessoas, isso vem para fazer com que as pessoas saiam da presença de Deus e se dirijam para o inferno.
Mas como a grande maioria das pessoas, dos homens, hoje em dia são hedonistas, o que é isso, pastor? O que é uma pessoa hedonista? Pessoa hedonista é aquela que se preocupa tão somente com os seus próprios prazeres. Ela não se preocupa com mais ninguém a não ser ela mesma. A pessoa hedonista, ela quer sentir prazer em tudo que ela faz, ela nunca quer ficar entediada, ela nunca quer se doar para outra pessoa, porque a única pessoa que lhe convém, a única pessoa que lhe é importante é ela mesma. E esse tipo de pessoa que rejeita o ensino, que rejeita a correção, esse tipo de pessoa que rejeita a palavra de Deus, que tenta adaptar a palavra de Deus, Deus também rejeita. É a palavra do Senhor que diz isso. Hoje em dia nós vivemos num mundo que diz assim, Deus é amor, e só amor. Eu bem que gostaria de conhecer essa Bíblia, porque apesar de ainda me considerar recém-convertido, estou apenas há 13 anos na presença do Senhor, para a glória dele, eu nunca vi esse tipo de comportamento dentro da palavra de Deus. As pessoas dizem, sobretudo hoje em dia, que Deus, ele não só aceita a pessoa como ela está, mas a pessoa nem precisa se preocupar, porque afinal de contas nós vivemos na graça. E a pessoa que diz isso, ela não conhece a palavra de Deus. Na verdade, ela está confundindo graça com supergraça. Ou aquelas pessoas que, na verdade, elas não estão dispostas a mudar. E em razão disso, elas adaptam tudo à palavra de Deus. A supergraça diz isso, você não precisa se consertar. Deus é amor e a graça, ela veio para todas as pessoas, e o que é também uma outra mentira. As pessoas confundem a graça com libertinagem. Isso parece muito mais com libertinagem do que graça. Porque o nosso Deus, quando esteve na terra, Jesus Cristo, em todos os momentos, ele dizia assim, os seus pecados estão perdoados. Pessoas que são humildes, elas entendem isso. Pessoas que são humildes, elas entendem que elas vivem no pecado e que elas precisam se consertar diante de Deus. Por mais que eu me conserte, por mais que você se conserte, nós ainda permaneceremos em pecado, nós permaneceremos no erro. Mas o grande segredo do cristão é tentar acertar todo dia. E quando ele reconhece que está em um momento de falha, de fraqueza, ele pede perdão a Deus e refaz a sua rota. Nós precisamos refazer a nossa rota. A única coisa que nós não podemos fazer é sair da presença de Deus. Porque quando a pessoa sai da presença de Deus, ela fica à mercê de Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pessoas que são simples e que receberam Jesus entendem essa palavra. Entendem a palavra de correção. Por quê? Porque todo pai corrige o filho. Aleluia. Porque todo pai corrige porque ama. Não há correção sem amor. Se existe correção, porque há um Pai sobre nós, um Deus poderoso que criou todas as coisas e que por amor nos mostra o melhor caminho. E o melhor caminho, na maioria das vezes, vai contra as nossas necessidades, o nosso querer. E olha que interessante. Quero falar para você agora. Abra em João comigo, capítulo 3. Quero te apresentar uma pessoa. A história de um grande conhecedor da palavra de Deus naquele tempo. Quero te apresentar uma pessoa que era um doutor da lei. A palavra do Senhor diz, na verdade, que ele era um fariseu. João capítulo 3. E eu não sei se você sabe, mas um fariseu é uma pessoa extremamente conhecedora, profunda conhecedora da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conhecia com profundidade toda a Torá, ainda os livros históricos e proféticos daquela época. É um homem que, se a gente começasse a conversar com esse tipo de pessoa, e sem uma fundamentação, sem princípios cristãos, nos convenceria e nos converteria ao judaísmo. Tamanho conhecimento, porque desde criança, a única coisa que ele faz é estudar a letra, é estudar o livro da lei. Quero falar sobre Nicodemos. Olha que interessante. Um homem estudado, um doutor da lei, que em determinado momento se aproximou de Jesus. Olha essa história comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era uma pessoa reconhecida, conhecida e importante. Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe diz: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Logo aqui no capítulo 2, já paro para meditar sobre algumas palavras que me chamam a atenção. A palavra de Deus diz que ele foi procurar Jesus de noite. Ele foi procurar Jesus de noite por uma série de motivos. Ele foi procurar porque se fosse de dia, em primeiro lugar, as pessoas o acusariam. As pessoas lhe jogariam pedra. As pessoas que não conheciam nada a respeito de Deus, que queriam que ele também não conhecesse, elas simplesmente criticariam. Sempre que você buscar a presença de Deus, sempre que você buscar algo sobrenatural de Deus, você será criticado por pessoas que não têm a sua fé. Por pessoas que, por não acreditarem no Deus que nós cremos, elas vão querer fazer com que você também não creia. O nosso mundo hoje em dia está cheio disso. Para que você vai na igreja? Olha para a sua vida como está. Por que você não fica exatamente onde está? Está tudo bom. Você nunca ouviu falar que se por acaso você começar a chegar para perto de Deus, as coisas vão começar a se atrapalhar para você? Ou quem nunca viveu esse tipo de coisa? Minha vida era maravilhosa. Tinha um escritório de advocacia, advogados trabalhando para mim. Foi eu querer me aproximar de Jesus, minha vida ela se transformou completamente. As portas começaram a fechar, os contratos começaram a diminuir cada vez mais. Aí você me pergunta assim, pastor, então aproximar de Jesus é um mau negócio. É um mau negócio se eu raciocinar com a mente de Adão. Se eu raciocinar com a mente de Cristo ou a mente de Paulo, eu vou ver que eu ganho muito mais do que perco. Aleluia. Foi justamente isso que aconteceu comigo e é isso que vai acontecer com Nicodemos também. Mas preste atenção, provavelmente, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que busca andar nos caminhos do Senhor, provavelmente você encontra dificuldades no dia a dia. Afinal de contas, nós não podemos mentir, nós não podemos passar as pessoas para trás, nós não podemos trair, nós não podemos enganar, nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ser fiéis ao próximo, nós precisamos dar a nossa face enquanto nos cospem, enquanto nos agridem, tudo isso em razão da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor me garante que aquilo que nós vivemos hoje é tudo mentira. Isso tudo é uma preparação, porque o que Deus tem para mim e para a sua vida é muito maior, é muito melhor, é muito mais agradável, é mais cheiroso, é mais gostoso do que aquilo que a gente vive hoje. Me prova isso, pastor. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao coração do homem é o que Deus tem para aqueles que o amam. Aleluia. Eu quero te lembrar que se você está passando por algum momento de dificuldade, algum momento de desafio, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus forte, um Deus galardoador, um Deus que anda junto, lado a lado e não abandona, seja a dificuldade qual for. Deus estará sempre contigo. Algumas pessoas intelectuais que não conseguem compreender essa palavra, eles vão dizer para mim e para você sim, mas a palavra de Deus, o que você chama de palavra de Deus, o texto sagrado, é cheio de contradição. É cheio de contradição porque Deus não se revelou a essas pessoas. Porque uma vez que o Espírito do Senhor ele se revela, uma vez que ele começa a falar, aí nós conseguimos entender que toda palavra se encaixa com perfeição. Nada fica para trás. Algumas pessoas que não entendem essa palavra, pessoas que são sábias, pessoas que são inteligentes, elas dizem assim, você é muito bobo de ficar dando o seu dinheiro para o pastor. São pessoas que não conseguem compreender os princípios espirituais que estão muito acima e muito além das questões naturais que nós vemos. Porque visualmente falando, nós estamos entregando o nosso dinheiro no altar para o homem. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que nós vamos fazer, que nós venhamos a fazer na presença dele, nós devemos fazer com amor, como se fosse para Deus. Quando você está entregando, você tem que entender e colocar no seu espírito que você não entrega para o homem, você entrega é para Deus. Porque uma vez que você entrega nas mãos de Deus, quem vai fazer multiplicar, quem vai fazer florescer, quem vai fazer com que venha dar flores e frutos, vai ser o nosso próprio Deus. Aleluia. Palavra de Deus, ela é poderosa. E a palavra de Deus, ela é revelada a pessoas pequenas. Amém. Pessoas pequenas não em estatura, não em condições, mas pessoas pequenas no sentido de humildes. A pessoa, para se chegar ao trono de Deus, ela tem que ser humilde, sabe por quê?
Porque a pessoa que ela é humilde, ela reconhece que por mais que ela tenha, por mais que ela seja, por mais conhecimento, por mais contatos, hoje em dia, esse nome, né, essa palavra é muito famosa, networking. Por mais famosa que a pessoa possa ser nas redes sociais, ela não é nada, absolutamente nada, diante do nosso Deus. O nosso Deus, sim, Ele é o grande e todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nas suas mãos, Ele tem nas suas mãos o controle sobre todas as coisas. Quero te dizer que se você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, se você está passando por alguma perda, Deus permanece no controle de todas as coisas. E Deus não permite que ninguém perca absolutamente nada se Ele não tem algo melhor vindo por aí, que nesse momento nós não enxergamos, mas na hora certa, quando o tempo de Deus se alinhar com o nosso, quando o nosso crono se alinhar com o Kairos de Deus, as coisas vão acontecer. Creia e receba em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui diante de um grande mestre, de um conhecedor da palavra. Mas olha só, uma pessoa que conhece o texto, mas não tem a revelação do Espírito. A palavra do Senhor diz assim no verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui já começou a complicar tudo. Como assim? Se uma pessoa não nascer de novo? Todo mundo só nasce uma vez. Inclusive é bíblico. Ao homem foi dado nascer e morrer uma só vez. E depois disso, o que acontece? Vem o juízo. Aqui Jesus já começa a dar uns golpes de jiu-jitsu na mente de Nicodemos. Nicodemos já começa, sendo um mestre, já começa não entendendo absolutamente nada. Perguntou-lhe Nicodemos, olha a continuação: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos está falando de questões naturais. E Jesus, ele está falando de questões sobrenaturais. Jesus está brincando com ele. Jesus está falando de coisas que ele não podia alcançar, porque ele só tinha a revelação da letra Logos. O que é o Logos? O Logos é esse conhecimento que nós adquirimos quando nós vamos para um estudo bíblico, quando nós vamos para uma sala de aula estudar teologia. Mas Jesus estava dando para ele conhecimento, rema, revelação daquilo que a mente dele não alcançava. A mente dele, a mente do homem natural, a mente do sábio que simplesmente despreza a palavra de Deus, não pode acompanhar esse tipo de ensinamento. Porque fica sempre no natural, no raso, não se aprofunda. E o nosso Deus sempre, quando nós nos aproximamos da pessoa dele, Ele quer que nós nos aprofundemos nele. Como assim, pastor? Deus quer que nós sejamos santos, é isso que ele diz a palavra. Sede santo porque eu sou santo. Mas como, pastor, ser santo? Quando eu faço essa pergunta, como, pastor? Eu estou pensando com a mente de Adão, eu não estou pensando com a mente espiritual. Porque ser santo é buscar a presença de Deus. Quando eu busco a presença de Deus, eu busco transformação. Quando eu busco transformação, eu busco me acertar na presença de Deus e andar nos seus caminhos. Aleluia. Andar no seu trajeto. Andar nas pegadas de Cristo. Onde Cristo pisou? Cristo pisou ali, então é aqui que eu tenho que pisar. E agora? Agora é ali. E depois desse? É isso que nós precisamos fazer. A pessoa natural ela não consegue entender, porque ela lê com a mente natural. E a mente natural tenta fazer junções e links que estão muito acima daquilo que o homem natural pode entender. Jesus fala de questões sobrenaturais. Eu passei por uma situação dessa. Acho que eu já falei aqui com a igreja. Antes da minha conversão, já havia tentado ler a Bíblia 5 vezes. Jorge, 5 vezes. Com meus 20, 22, 25 anos, 27. Já formado em direito. Deixa eu tentar mais uma vez. Não passava de Gênesis 1, capítulo 1, verso... Não, Gênesis 1 inteiro, 2. Quando eu estava com muita disposição, eu li até Gênesis 5, 6. Nada fazia sentido para mim. Números, né? Quando está fazendo o recenseamento lá do povo de Israel. Por quê? Tudo tem um motivo. Quero te dizer, para você que não está entendendo o que você está passando nesse momento, Deus tem um motivo para todas as coisas.
Nesse momento você não está entendendo, mas como eu disse, Deus permanece com o controle nas mãos. E a hora que Ele quiser, e se for para glorificar o nome dEle, se for para cumprir um propósito maior que Ele tenha, Ele faz assim e todas as coisas se ajeitam. É da noite para o dia. É da noite para o dia. Vou repetir porque eu estou profetizando. É da noite para o dia. É da noite para o dia e o problema está resolvido. A bênção chega, você recebe e você desfruta da bênção. Amém? Mas há alguns requisitos. O primeiro requisito é a fé sobrenatural. É a fé daquilo que a gente não vê, mas a gente crendo, a gente tem a certeza que vai acontecer. Talvez eu esteja falando para pessoas que precisam de algo sobrenatural. Estou diante de você, nesta noite, sendo usado por Deus para dizer, Deus pode. Aleluia. Deus pode. Amém. Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode e fará para a glória do nome dEle. O nosso Deus, Ele é todo poderoso e para o poder dEle não há limites. É o que Jesus está falando aqui, talvez você ainda não tenha pegado. Jesus está dizendo para ele, continuando, verso 4, eu já falei, vou repetir. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Por quê? Porque isso é um paradigma. Nicodemos está falando de um paradigma humano. Um homem não pode nascer uma segunda vez, naturalmente falando. Ele não pode andar para trás no tempo, voltar a ser adolescente, criança, e de repente ele se vê dentro do ventre materno, para depois nascer de novo. E se nascer de novo, ele vai nascer com o mesmo entendimento de uma criança. Você entender o que está acontecendo. É justamente para isso que Jesus veio. Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para refazer, para fazer de novo. Jesus veio para consertar. E você só pode consertar se você quebrar e fazer de novo. Porque se você tentar consertar, remendar, quem remenda é o homem. Nós remendamos. Deus quebra e faz de novo. Talvez você esteja sendo moído. Talvez você esteja passando pela moenda de Deus. Talvez você esteja num momento de Getsêmani, de vale. Você esteja sendo moído. Por quê? Porque Deus quer fazer de novo. Aleluia. É verdade. Deus quer fazer de novo. Você já parou para pensar que Deus nunca abriu mão do homem? Aleluia. Você já parou para pensar sobre isso? Em todos os momentos que Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem, a mente natural vai dizer assim, ó, tá vendo? Deus se arrepende, mas Deus não é todo poderoso? Como é que aqui na palavra de Deus, ainda vamos utilizar a palavra para tentar desqualificar, como que na palavra de Deus está escrito que Deus se arrepende? Isso é falta de entendimento, é falta de revelação do Espírito Santo. Porque toda vez que Deus fala que vai acabar com o homem que se arrependeu, se você continuar, basta continuar a leitura, você vê que Deus não acabou com o homem. Ele simplesmente começou de novo. Vou te dar uma lembrança, a Arca de Noé. O povo estava todo perdido. Cheio de gigante na terra, dando trabalho, cheio de nefilim. Existem várias histórias por aí que dizem que os anjos caídos, eles começaram a se relacionar com as filhas dos homens. Os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E há alguns teólogos, há algumas correntes teológicas que dizem que são os anjos caídos que começaram a se relacionar. Em razão desse relacionamento, esse relacionamento que não foi autorizado por Deus, porque na palavra do Senhor diz, cada um gere a sua própria espécie. Está em Gênesis, capítulo 1, 2, por aí. E nessa junção começaram a aparecer os gigantes. Um desses gigantes remanescentes chegou a enfrentar Davi. De repente você está enfrentando um gigante nesse momento. É a autorização de Deus. Agora, se você começar a buscar direitinho, começa a buscar que de repente vão aparecer 5 pedrinhas. Aleluia. Essas 5 pedrinhas, das 5 pedrinhas, você só precisa de uma. Aleluia. Aquela que Deus direcionar diante e direto para a cabeça de Golias. Glória a Deus. Vai ser suficiente para derrubar todo e qualquer gigante. Pastor, não estou entendendo nada, eu estou falando de questões espirituais. Aleluia. As 5 pedrinhas é a sua busca na presença de Deus. Pai, eu preciso dessa pedrinha para derrubar esse gigante.
Eu preciso desse algo sobrenatural, desse algo espiritual, porque está muito grande sozinho, eu não posso. Mas na tua palavra o Senhor disse que entre as malhadas o Senhor escolheu uma pessoa pequena, um adolescente, e o Senhor fez desse adolescente um grande guerreiro. O Senhor fala na sua palavra que o Senhor fez com que Davi se preparasse, enfrentando o leão, enfrentando uma ursa, e só então depois ele estava capacitado para enfrentar o gigante. Deus vai te dar essa capacitação em nome de Jesus. Deus vai te dar essa capacitação em nome de Jesus. Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar, Deus vai te colocar as armas espirituais necessárias para você vencer todo e qualquer gigante que se colocar diante de você e a sua bênção. Quem crê diz amém, dá uma salva de palmas para Jesus, dá um glória a Deus. Mostra que você está comigo, que eu não estou sozinho nessa noite. Continuando. Nicodemos ainda falando sobre questões naturais e não percebendo que Jesus está falando de questões maiores. Lembra lá que o Senhor disse que ele rejeita o soberbo. Verso 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus quebrando paradigmas de novo. Eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos, dando um parafuso. Vamos falar sobre quebrar de paradigmas. Quebra de paradigmas. Repita, quebra de paradigmas. Quebra de paradigmas. Um paradigma é uma verdade estabelecida e assim considerada pelas pessoas, não sendo necessariamente uma verdade. Um paradigma é uma verdade estabelecida, é uma verdade construída. Lembra que semana passada nós falamos sobre ideologia? É mais ou menos por esse mesmo caminho. Naquele tempo, no tempo de Jesus, havia uma lei, havia uma determinação, um paradigma, que um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, ele não poderia tocar em um morto. Porque havia um preceito, um paradigma, que dizia o seguinte, que a coisa imunda, ela transformava o puro em imunda também. O sacerdote sendo puro, então ele não poderia tocar no morto. Se ele tocasse no morto, ele se tornaria puro. Aliás, ele se tornaria imundo. Ele que era santo, ele ficaria contaminado. E o que Jesus fez? A palavra do Senhor diz que ele veio e fez com que os mortos revivessem. Só que quando ele fazia isso, ele tocava. Em determinado momento ele estava diante de um leproso. Leproso é um ser, um homem imundo, era considerado um homem imundo. E Jesus, ele tocou no leproso para que esse leproso, ele pudesse ser sarado. Você já parou para pensar que sem Jesus nós somos leprosos? As pessoas me dizem hoje em dia, pastor, mas não estou vendo mais pessoas sendo levantando entre os mortos. Eu não estou vendo mais paralítico andar. Não estou vendo cego enxergar, surdo ouvir. É porque talvez você, talvez eu, estejamos procurando nas coisas naturais aquilo que são espirituais. Ou o que você acha quando uma pessoa que não conhece Jesus levanta as mãos e diz assim, eu quero esse Deus para mim também. Aleluia. Eu reconheço o meu pecado e estou disposto a abandonar tudo isso. Isso é um morto levantando para a vida. Se ele continuasse no caminho que ele estava, ele iria morrer. Ele iria para o inferno, ele iria para um lugar de choro, de sofrimento, ranger de dentes. Quando eu vejo uma pessoa que nunca falou de Jesus, ou não falava bem de Jesus, ou não falava de crente, ou quando falava de crente falava mal, quando eu vejo essa pessoa falando bem de Jesus, falando do Espírito Santo, contando testemunhos, contando aquilo que Deus fez na vida dela, eu estou vendo uma pessoa que não falava, que era muda, falar. Aleluia. Eu estou vendo uma pessoa que não enxergava passar a enxergar coisas espirituais. Aquela que não tinha os ouvidos abertos para as coisas espirituais, tinha os ouvidos apenas para as naturais, ela passa a ouvir a voz de Deus. Você já parou para pensar nisso? Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que Ele. Onde é que estão essas coisas? Essas coisas não estão no poder da vista, porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pelo poder da fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Nas coisas que eu não vejo, olha a ligação, olha os links.
Jesus está falando, ele sempre fala de coisas muito mais altas. Para alguns ele revela, para outros não. Jesus está te revelando aqui essa noite. Morto continua sendo levantado. Paralítico volta a andar. Surdo começa a ouvir. E o cego, ele passa a enxergar. Quem crê nessa palavra, diz amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele merece. Aleluia. Jesus veio para quebrar paradigmas. Outro paradigma, a mulher samaritana, por exemplo. Mulher samaritana. O problema começa por ser samaritana. Porque sendo samaritana, o judeu ele não tinha bons relacionamentos com o povo de Samaria. Por quê? Por questões históricas. Por exemplo, que ao retornar do cativeiro da Babilônia, os samaritanos, eles levavam uma vida assim meio complicada. Eles eram idólatras, por exemplo. E sendo idólatras, eles não eram aceitos no meio dos judeus para, por exemplo, reedificar, reconstruir o templo. Reconstruir, reedificar os muros de Jerusalém. Tudo isso fazia com que o povo judeu visse os samaritanos de uma forma, nós aqui e eles lá. Porque eles foram enviados pelo rei da Síria para se infiltrar no retorno do cativeiro. Se infiltrar entre os judeus para trazer todos esses costumes pagãos para dentro do povo judeu. Então o povo judeu, como sempre buscou a santidade, separava. Não, é samaritano, então a gente nem conversar, nem dar bom dia para samaritano. É assim que tem que ser. Esse era mais um paradigma. Aí vem Jesus, ele encontra essa mulher em pleno sol de meio-dia, no poço de Jacó. Não, estou com sede. Mulher, me dá um copo de água aí. A mulher já achou aquilo estranho, mas como? Sendo tu judeu e eu samaritano, você me dirige a voz. Jesus veio para quebrar esses paradigmas todos. Quando isso acontece nos dias de hoje? É quando nós olhamos para as pessoas e nós olhamos e vemos elas na carne, nós vemos elas endemoniadas e ainda assim nós não nos compadecemos. Jesus veio para quebrar esses paradigmas. Porque se ele não tivesse vindo, essa história da mulher samaritana ela não chegaria nos nossos ouvidos no tempo de hoje. Se fosse um profeta qualquer, se fosse um Elias, um Eliseu, se fosse Moisés, talvez essa história não chegaria em nós. Por quê? Porque o paradigma, ele só foi quebrado, ele só pode ser quebrado quando Jesus entra na história. Quando você olha para a vida de uma pessoa e diz assim, não tem mais jeito para essa pessoa. Você está sendo como um judeu, condenando ao invés de amar. Verdade. Porque Jesus espera de nós não o sobrenatural. Jesus espera de nós exatamente o natural, aquilo que qualquer um pode fazer. É abrir a palavra do Senhor e diz assim, Jesus te ama. Jesus morreu para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Porque o sobrenatural quem vai fazer é Ele. O sobrenatural na sua vida, na minha vida, quem faz é o Senhor. A diferença é que nós já conhecemos, que nós podemos esperar, mas tem pessoa que não conhece, não sabe como funciona. Deus quer te usar para transformar vidas de pessoas. Deus quer te usar para revelar Jesus, revelar esse quebrador de paradigmas na vida de outras pessoas. Quantas oportunidades você teve na semana passada de falar de Jesus e você omitiu, e você preferiu ficar na sua, não vou falar de Jesus não, porque senão vai me passar vergonha. Mas o Senhor diz que aquele que tiver vergonha dele aqui na terra, ele terá vergonha da pessoa no céu. Olha como isso é pesado, como isso é difícil. Continuando. Jesus diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você já parou para pensar? Quando Nicodemos ouviu essa frase de Jesus Cristo, o que deve ter passado pela cabeça dele? Ele chegou dizendo, sabemos que tu és mestre e só pode fazer as coisas que fazes por causa de Deus. E agora, o que será que Nicodemos está ouvindo de si mesmo, passando pela sua mente quando ele ouve de Jesus isso? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
assim é todo o que é nascido do Espírito. Imagina um advogado de 27, 28, 30 anos de idade lendo esse texto. Pergunta para mim se eu entendia, se eu fazia ideia do que isso significava. O Senhor Jesus está falando do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem liberdade e entra e se revela para quem ele quer. Não há um padrão pré-estabelecido, não vai ser da forma que você quer. Talvez você está pensando, eu vou resolver o meu problema dessa e dessa maneira. Mas o Espírito de Deus que vai resolver esse problema, que vai derrubar esse gigante, ele vai fazer do jeito dele. Ele sopra para onde quer. E ele vai tocar no coração, ele vai tocar no espírito da pessoa da maneira que ele quiser. O Espírito se revela da maneira que ele quer. Lembra do seu primeiro amor. Lembra da primeira vez que falaram Jesus para você. Qual foi a sua reação? É justamente assim que nós precisamos entender, que não depende de nós. O que depende de nós em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, é fazermos aquilo que nos compete. Porque o que é sobrenatural é o Espírito de Deus. E ele age como um vento. O vento é a representação do Espírito Santo. A gente ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que quando você dobra o seu joelho, à noite, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, ou mesmo sozinho, na sua casa, e você busca, Pai, fala comigo. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Eu tenho certeza que você ouve a voz do Espírito Santo. Se você tiver a sensibilidade necessária, você ouvirá a voz do Espírito Santo. E se você for uma pessoa sábia, você seguirá as instruções do Espírito Santo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como assim, pastor? Temer ao Senhor é ouvir o Espírito Santo e fazer exatamente aquilo que ele está dizendo. Porque não temer ao Senhor é ouvir o Espírito Santo e fazer de maneira diferente. Você não está temendo o que vem por aí. Porque Deus, que é Pai, que dá a instrução, segue assim, assim, faz assado. Se você não segue essa instrução, você está querendo seguir por você mesmo. Seguir por nós mesmos significa não ser sensível ao Espírito Santo. Não temer ao Senhor. A pessoa que não teme ao Senhor não tem o princípio da sabedoria. Quem está entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Levante suas mãos para o céu e diga assim, Senhor, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero ouvir a tua voz intensamente, todos os dias, até o meu último suspiro. Fala comigo e não me deixe em trevas, em nome de Jesus. Um dos motivos pelos quais Nicodemos busca Jesus à noite é justamente para mostrar que Nicodemos, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele vivia num momento de trevas. As trevas, à noite, significa falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de relacionamento com o Espírito de Deus. Ele conhecia a palavra logo, mas não conhecia essa palavra rema. Que é justamente isso, como cristãos que nós devemos buscar todos os dias, incansavelmente. Porque Deus se revela, Deus fala conosco, ainda hoje. E a palavra continua. Nicodemos ainda sem entender, verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Você consegue imaginar esse nó na cabeça de Nicodemos? Não está entendendo nada, não está entendendo nada dessa conversa com Jesus. Porque hoje nós já temos o Espírito Santo. Naquele momento o Espírito do Senhor ainda não havia sido derramado entre os homens. Hoje nós temos o Espírito que revela. Mas imagina você ouvindo isso com a mente racional, com uma mente de sabedoria humana. Uma mente carnal. Tu és mestre em Israel, respondeu Jesus. E não compreende estas coisas? Jesus está falando para o sábio, para o mestre. Tu és mestre e não consegue compreender as coisas mais básicas, que nascer de novo significa nascer da água, do batismo, o batismo de João, o batismo que eu fiz, eu passei pelo batismo. Você não sabe que renascer de novo é você deixar a sua velha alma para trás, os seus velhos desejos, os seus velhos costumes, as suas vontades, e começar a seguir a vontade de Deus? Imagina o que passa na cabeça de Nicodemos nessa hora.
Você é mestre? Você tem certeza que você é mestre? É o que passa pela minha cabeça quando a gente vai conversar com alguém que tem dura serviço. A palavra do Senhor diz que o homem, ele tem dura serviço. O povo da igreja hoje tem dura serviço. O que significa isso? Cabeça dura. Deus fala, Deus ensina, Deus repete e não entra na cabeça da pessoa. Dura serviço. Prefere fazer o errado do que fazer o certo. A palavra do Senhor diz, é daquele que tem o certo por errado e o errado por certo. A palavra do Senhor vem para nos corrigir, porque a correção do Senhor é demonstração de amor pelas nossas vidas. A correção do Senhor é o que nos garante a presença, na presença dele, na vida eterna. É estarmos na presença dele na vida eterna. É justamente porque Deus tem essa palavra de correção, de ensino, que nós nos aperfeiçoamos nessa caminhada diariamente até a estatura do varão perfeito. É justamente por receber essa palavra que nós nos tornamos pessoas melhores. É justamente por receber e colocar em prática, porque não adianta a gente simplesmente se alimentar. É como se espiritualmente a gente simplesmente engordasse, a gente simplesmente recebesse para nós, mas não colocando em prática. É a mesma coisa de uma pessoa que come muito e nunca vai para uma academia, não faz uma caminhada. Daqui a pouco, passa 1, 2, 3 anos, ela está completamente obesa. Palavra de Deus é pão da vida. É o pão da vida. E o pão, ele serve para nos alimentar. E ele nos alimenta para que nós possamos fazer o que precisa ser feito. É o pão da vida que nos transforma as nossas vidas. E a gente transforma a vida de outras pessoas, porque nós fomos transformados para transformar outras pessoas. Quem crê nessa palavra, diga amém. Verso 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Se coloca de pé. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. E no verso 12, Jesus faz um desafio para Nicodemos. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus está dizendo é o seguinte: se eu falando das coisas mais básicas, se eu falando sobre analogias de coisas que você conhece, você não consegue entender as coisas sobrenaturais, imagina se eu me aprofundar naquilo que você realmente precisa ouvir. A palavra do Senhor está nos chamando nessa noite a um concerto na presença dele, a buscarmos mais a presença dele, a buscarmos mais as questões espirituais, a entendermos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Muitas vezes nós somos afrontados no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja por colegas, seja por uma situação que acontece no supermercado, ou mesmo no trânsito, né, Jorge? A gente tem que entender que a guerra é espiritual. Não sejamos como Nicodemos, não sejamos crianças na fé, mas venhamos sempre a buscar cada vez mais a esse crescimento, o crescimento espiritual, o crescimento que fará a diferença nas nossas vidas. Amém? Grupo de louvor, pode vir para frente, feche seus olhos.